Então eu queria pedir que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no Salmo 119, versículo 133, a parte A, na Almeida Revista e Corrigida, que é a versão que eu vou ler aqui, diz assim: ordena os meus passos na tua presença, para que não se apodere de mim iniquidade alguma. Amém. O tema desse congresso é direção. Diga comigo, direção. Agora diga para o seu vizinho de banco aí, diga: Deus certamente tem direção para a tua vida. Amém, glória a Deus, eu acredito nisso. A Bíblia, irmãos, ela usa muitas metáforas para ilustrar a condição do homem quando esse está caído no pecado. A Bíblia usa muitas simbologias, muitas ilustrações. Eu gosto de chamar de imagens. A Bíblia usa imagens para exprimir verdades a respeito da condição do homem caído, do homem em pecado. É muito interessante que quando o homem está em pecado, o homem está sem Deus, o homem ainda não aceitou Jesus, o homem ainda não veio para o Evangelho, quando o homem ainda não tem o seu nome inscrito no livro da vida, quando o homem ainda não foi lavado pelo sangue remidor, justificador e redentor de Jesus, quando o homem ele está no mundo, ele tem da parte da Bíblia algumas imagens para ilustrar a sua condição. Por exemplo, o homem, enquanto no pecado, a Bíblia diz que ele está caído. Essa é uma imagem que a Bíblia nos apresenta, como se Deus estivesse em pé, o homem precisasse estar em pé para se relacionar com Deus, mas como ele está em pecado, esse homem está caído, está vencido, está entregue. A imagem da queda é uma imagem bíblica que ilustra a condição do homem, estando este no pecado. Uma outra imagem bíblica que ilustra o homem enquanto este está no pecado é a imagem de um homem doente. O homem está doente, como se o Senhor fosse um médico e todos aqueles que convivem com o Senhor fossem pessoas sadias, com saúde plena e perfeita. Mas o homem, enquanto está no pecado, a Bíblia ilustra a imagem do homem como se ele estivesse doente, como se ele estivesse ferido, como se ele tivesse doído, como se ele tivesse com um diagnóstico e um prognóstico de uma patologia. Ele está doente. Uma outra imagem que a Bíblia usa para ilustrar o homem enquanto esse está no pecado é a imagem da pobreza. O homem no pecado, o homem sem Deus, o homem que ainda não tem o seu nome inscrito no livro da vida, o homem que ainda não tem a sua alma selada pela obra do Espírito Santo, que ainda não tem a experiência da conversão e da regeneração. Esse homem, enquanto caído, a Bíblia usa a imagem de que ele é pobre. Quem está no pecado está na pobreza, está na miséria, está na escassez, está na comiseração. Quem está no pecado está
na pobreza, como se Deus fosse um rei e todos aqueles que pertencem a Deus fizessem parte de um quadro de aristocratas extremamente afortunados e enriquecidos, mas enquanto o homem está no pecado, não faz parte dessa seleta corte de Deus e está então empobrecido, está então à bancarrota, está enfraquecido, ele é pobre. É uma imagem que a Bíblia usa. A Bíblia ainda usa uma outra imagem para ilustrar o homem enquanto homem no pecado. Ele está cego, ele não tem capacidade de enxergar as realidades espirituais, ele tem todas as patologias oftálmicas, ele tem miopia, estigmatismo, ele tem todo tipo de dificuldade da sua visão e ele não consegue enxergar a realidade, o mundo espiritual e a vida além da matéria, além do palpável, além do tangível, além daquilo que é perceptível pelos sentidos naturais. Então o homem, enquanto no pecado, uma ilustração bíblica, uma imagem bíblica é que ele está cego. Quem não tem Deus, quem não tem o Espírito Santo, quem não tem Jesus, quem não está com o nome escrito no livro da vida, quem ainda não foi selado pelo Senhor, quem ainda não anda com o Senhor, está cego. Uma outra imagem que a Bíblia usa para referir-se ao homem que não tem o Senhor, ou que não está ainda com o Senhor e está no pecado, é um homem nu, é a nudez. É muito interessante que quando Adão pecou, a primeira percepção que ele teve depois do pecado foi enxergar a sua própria nudez. Ele sentiu-se nu, ele sentiu-se desguarnecido, desprotegido, ele sentiu-se aberto, exposto, ele sentiu-se envergonhado, ele está nu. A nudez, ela é um símbolo, ela é uma imagem, ela é uma ilustração, ela é uma alegoria que a Bíblia aplica para aquele indivíduo que ainda não recebeu Jesus, não se revestiu do novo homem, não foi lavado, remido e coberto pelo sangue de Jesus e ainda está no pecado. Quem está no pecado, há uma imagem bíblica que é uma pessoa que vive em nudez, no descobrimento do pecado. Agora tem uma outra imagem que é a que eu gostaria de fixar com os irmãos aqui, é aquela que diz que o homem, enquanto no pecado, ele é um indivíduo perdido, ele é um indivíduo desorientado, ele é um indivíduo que não tem direção, ele é um indivíduo à deriva, ele é um indivíduo sem qualquer direção na vida. Mas aí vem Jesus, e Jesus então faz o evangelho chegar nesse homem, através de um pregador, através de um folheto, através de um trabalho evangelístico, através de um culto desse daqui, de um culto no lar. Deus faz o evangelho chegar a esta pessoa, e aí essa pessoa aceita Jesus. Quando ela aceita Jesus, ela recebe o selo do Espírito Santo, o seu nome é inscrito no livro da vida, ela é regenerada, nasce do Espírito, nasce agora da água, passa pelo batismo, é inclusa no rol de membresia da igreja, manifestando essa inclusão através da participação no cálice do Senhor. E aí então, esse homem que era sem direção, ao receber Jesus, uma das coisas que ele recebe, além de que, estando caído, ele é colocado de pé, estando doente, ele é curado, estando pobre, ele é enriquecido, estando cego, ele passa a ver, estando nu, ele é revestido da nova imagem do Senhor, de uma nova criação do Senhor, e estando então sem direção, esse homem, quando recebe Jesus, ele ganha na sua vida
a virtude de não mais ser um perdido, um desorientado e alguém à deriva na existência, mas ele ganha na vida a oportunidade de ter uma grande e maravilhosa direção. O homem, quando aceita Jesus, ele ganha na sua vida uma direção. Aleluias, glória a Deus. Jesus dá direção ao homem, em primeiro lugar, no sentido geográfico. Jesus dá uma direção no sentido geográfico. O homem sem Jesus, ele é barco à deriva, ele é navio sem bússola, ele é viajante sem qualquer referência. O indivíduo, quando está sem Jesus, sem Deus, sem a palavra, sem o evangelho, ele é um desnorteado. Mas aí ele encontra Jesus e Jesus lhe dá direção na vida. E a primeira direção que Jesus dá é uma direção geográfica. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 3, ele diz: nós estávamos vocacionados, estando no pecado, para o inferno. Os nossos passos eram para o mal, e um abismo chamava outro abismo. Nós caminhávamos a passos largos na direção da destruição, na direção da perda, da derrocada total. Mas um dia nós nos encontramos com Jesus, e Jesus, aleluia, moveu o curso da nossa história e nos deu uma direção no sentido geográfico. Agora, quem está em Jesus já não anda mais na direção do inferno, já não anda mais na direção do mundo, já não anda mais na direção da carne, já não anda mais na direção de Satanás e seus demônios. Quem está com Jesus anda na direção da palavra de Deus, anda na direção do Espírito, anda na direção do celestial. Está agora não caminhando mais para a destruição e o inferno, mas está caminhando para as mansões celestiais. E daqui a pouco a trombeta soará, e daqui a pouco, com voz de arcanjo, o Senhor convocará a sua igreja. E esse homem, essa mulher que recebeu a direção de Jesus no sentido geográfico, que estava caminhando para o inferno e que teve a rota da sua vida reordenada, esse indivíduo vai dizer: eis-me aqui, Senhor, e ele então vai ser tomado e vai entrar nos céus pelas portas. Glórias ao nome do Senhor. Diga para o seu irmão: Jesus tem direção para a sua vida. Diga para eles: direção no sentido geográfico. Diga: você caminhava para cá. Faz assim, ó, você caminhava para cá, mas a rota da sua vida foi reordenada, e agora você caminha para lá. É para lá. Aleluias, é para o céu, é para a palavra de Deus, é para a vida espiritual. Por isso, quem está no Senhor não busca mais as coisas dessa terra, mas livrando-se das coisas dessa terra, busca as coisas que são do alto, que revelam a graça, a presença e a glória de Deus. Quantos receberam Jesus aqui? Quantos receberam direção de Jesus no sentido geográfico? Jesus dá direção no sentido geográfico, mas Jesus não dá direção apenas no sentido geográfico. Jesus também dá direção no sentido de trazer significado, porque direção não tem a ver só com pontos de latitude e longitude, mas a direção tem a ver com sentido, tem a ver com significado, tem a ver com uma vida cheia de expressões, uma vida carregada de sentido de ser, uma vida envolta em razão de existência, uma vida que não está aqui pela simples e mera existência, como resumiam os gregos a vida: comamos
e bebamos, porque amanhã certamente morreremos. Esse é o pensamento helênico, esse é o pensamento mundano. Mas vem Jesus e diz: aqui você não está só para comer, beber e morrer. Aqui você está para cumprir propósitos, para cumprir desígnios. Aqui você está para que a sua vida tenha significado e dê significado à vida de outros. Aqui você está porque a sua vida ganha comigo uma direção, no sentido da sua vida passar a ter sentido. Labacangaramahai. Aleluia. Fala para o seu irmão aí: Jesus vai dar direção para você. Diga para ele aí: direção no sentido de que a sua vida tem sentido. Aleluia. A sua vida significa alguma coisa. Aleluia. Em terceiro e último lugar, Jesus dá direção não apenas no sentido geográfico, não apenas no sentido de termos sentido na vida, mas também no sentido de ganharmos convicção e firmeza. Eu quero falar sobre isso aqui esta noite. Direção no sentido geográfico, direção no sentido de ter sentido na vida, e direção no sentido de ter convicção e firmeza em seus passos. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus quer dar para você uma direção no sentido geográfico. Você que estava andando para o caminho do pecado, para o caminho do mal, para as veredas escusas, para os caminhos de morte, porque a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o seu fim leva à morte. Hoje é noite do Senhor redimensionar a sua vida. Aleluia. O Senhor está, irmãos, com o controle da sua vida na mão dele, e ele está dizendo: eu vou dar uma nova geografia para a sua vida. Vai vendo o curso da sua vida virar. Aleluia. Ele vai encher você de poder, de autoridade, de graça, para que você lute contra tudo aquilo que puxa você para o caminho do mal, para o caminho do pecado, para o caminho da concupiscência, para o caminho das paixões desse mundo, para o caminho da irresponsabilidade, para o caminho da autocorrosão e autodestruição. Ele está dizendo: hoje eu estou entrando na sua vida, e eu vou mudar o curso da sua história, e você vai caminhar para a vida espiritual. Você vai receber revelações maravilhosas. Você vai caminhar para o alto, e só para o alto, diz o Senhor para você. Aleluia. Fala para o seu irmão aí: esquece o que é daqui da terra, busca o que é do alto. É de lá que vem poder, é de lá que vem unção, é de lá que vem graça, é de lá que vem revestimento, é de lá que vem transformação, é de lá que vem poder para a sua vida, é de lá que, irmãos, que vem para você a oportunidade de ter intimidade com Deus. Então eu venho aqui, jovem, para dizer para você: Jesus quer dar um novo sentido geográfico à sua vida. É claro que uma pessoa no mundo caminha mais arrojadamente para a destruição do que uma pessoa na igreja, porque Deus aqui vai colocando algumas barreiras. Deus vai criando aqui algumas contenções. Mas tem pessoa que é tão contumaz nos seus pecados, tem pessoa que é tão entregue aos seus vícios, tem pessoa que é tão comprometida com seus maus hábitos, que rompe todas as contenções que o Senhor coloca e vai caminhando no sentido da destruição, do pecado. Cumpre-se nela aquele texto de Apocalipse que diz assim: quem é sujo vai sujando-se cada vez mais. Mas hoje Deus rompe no teu caminho, como rompeu no caminho de Paulo, aleluia, a caminho de Damasco, e diz assim: meu filho, eu vou te dar uma nova, aleluia, trajetória, uma nova direção geográfica. Abandona esse caminho de Damasco e vai para a casa de Simão, e lá eu vou fazer de você um homem poderoso nessa terra. Aleluia. Fala para o seu irmão: Deus está mudando as coisas hoje. Diga para ele assim: você vai ter força para resistir.
Diga, você vai ter força para resistir. Você vai ter força para combater. Você vai ter força para ficar firme. Você vai ter força. Força do quê? Força de Deus. Força do Espírito Santo. Força da palavra de Deus. Deus quer dar direção no sentido geográfico. Agora, Deus quer dar direção no sentido de dar sentido e significado à nossa vida. Você sabia que tem gente aqui que se morrer hoje não vai deixar saudade? Tem gente entre nós que se passar hoje vai passar e não vai deixar um legado, uma contribuição. Por quê? Porque é uma vida inteiramente sem sentido, sem significado, sem razão de ser, uma vida liquidificada, uma vida sem expressão, uma vida enfraquecida, pálida, raquítica, sombreada, uma vida que não tem razão de ser. Mas esta noite é uma noite de mudanças. E o Senhor está dizendo para você aqui, pela tua palavra, Ele está dizendo: eu vou dar uma direção maravilhosa para a sua vida. Você vai sair daqui tendo a sua vida cheia de significados e cheia de sentido. Urabacandaramahai, aleluia. Nada mais terrível do que um jovem, aleluia, que não tem sentido na vida. Nada mais desprezível, nada mais repugnante do que um jovem, do que um moço, uma moça que olha no espelho e diz assim: eu não tenho razão de viver, a minha vida não tem o menor sentido. Mas eu quero dizer para você hoje, o Senhor vai romper com isso, e o Senhor vai dar um sentido para a sua vida, no sentido de encher a sua vida de significado. Você vai perceber a sua importância, e você de fato terá importância para a vida de outras pessoas. Quando nós nos convertemos ao Senhor, nós nos convertemos em 3 níveis. Em primeiro lugar, nós nos convertemos do paganismo ao Senhor. É o primeiro passo, é o primeiro degrau, é a primeira estação da conversão. Você em primeiro lugar se converte do paganismo e dos deuses outros para o Senhor. Essa é uma forma, esse é um nível de conversão. Mas há um segundo nível de conversão. É quando você não só está convertido dos deuses para o Senhor, mas você está convertido agora com o Senhor de si mesmo para os outros. É quando você para de pensar em si mesmo, você arranca de você o seu narciso, e você então passa a ter empatia, simpatia, apreço e respeito pelo outro. É um segundo nível de conversão. É aquela conversão ilustrada em Zaqueu, que quando encontrou Jesus, abandonou os deuses e se apegou a Jesus. Mas tendo Jesus, ele disse assim lá no jantar: hoje eu quero me comprometer. Se eu roubei alguém, eu quero devolver quadruplicado, 4 vezes mais. E aquilo que me ficar, eu ainda vou dar aos pobres, porque hoje eu não me converto só ao Senhor, mas a obra do Senhor em mim me faz me converter também aos meus pares e àqueles que estão ao meu redor. Esse é um segundo nível de conversão. Esta é a vontade de Deus para nós, que você se converta dos deuses múltiplos, dos deuses outros, para o único e verdadeiro Deus, mas que você se converta também de você mesmo, do seu egocentrismo, da sua autossuficiência, da sua ensimesmação, da sua empavonação, do seu orgulho, da sua arrogância, da sua prepotência, que você se converta de você mesmo para o outro, e permita que Deus se derrame nos outros, através da sua vida, do seu ministério, do seu chamado e dos seus talentos. Aí você se converte não só para Deus, mas se converte para os outros também. Um dia perguntaram para uma senhora, muito simples: senhora, a senhora fez teologia? E ela disse: não, nunca fiz teologia não. Aí disseram para ela: e a senhora seria capaz de responder o que é o Evangelho? E ela disse assim: ó moço, eu não sei muito o que os compêndios, dicionários acadêmicos, teológicos dizem sobre o que é o Evangelho não, mas com base na minha experiência eu digo para você o que é Evangelho. Evangelho é Deus em mim,
eu nos outros e nós um no outro e todos em todos. Isso é o Evangelho. Aleluia. O irmão olhou e falou: é isso que é o Evangelho mesmo. Quando você se converte a Deus, mas você se converte também às pessoas que estão ao seu redor. E você está disposto a abrir mão das suas fortunas para que aqueles que estão ao seu redor se sintam bem, se sintam cuidados e privilegiados pelo Senhor. Agora, há um terceiro nível de conversão. Um primeiro nível é a conversão que eu saio dos deuses e vou para o Senhor. Um segundo nível é aquele que eu saio de mim mesmo e vou para os outros. E um terceiro nível de conversão é aquele que eu me comprometo com a causa de Cristo e dou significado e sentido à minha passagem aqui nessa terra. O ditado dos gregos é: comamos e bebamos, porque certamente amanhã morreremos. Aí Paulo vem e diz: mas se nós cremos em Deus só por esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Paulo explica lá: não, Deus sim vai nos ressuscitar naquele dia e nos dar um corpo glorioso, mas isso fica para a escatologia, isso fica para o amanhã. E hoje sejam firmes e constantes, abundantes, sempre plenos na obra do Senhor, e sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Entregue tudo o que você puder e tiver para o Senhor. Fala para o seu irmão: Deus quer trazer sentido à sua vida. Diga: a sua vida precisa valer a pena. A sua vida precisa ter significado. Aleluias! A sua vida precisa ter representatividade. A sua vida precisa ser uma montanha nas planícies das pessoas ao seu redor. São os chamados relevos. A sua vida precisa ser relevante. É muito interessante que eu trouxe aqui rapidinho, o tempo já foi, mas a história de alguns homens que ousaram receber do Senhor uma direção na vida. Não apenas uma direção no sentido geográfico, mas uma direção no sentido de existência, no sentido de ter sentido e significado na vida. Eu cito para vocês David Livingstone, na África. Ele trabalhou, irmãos, 30 anos na África. Lá na África, ele abriu igrejas, formou escolas, fez traduções de partes da Bíblia, cavou poços artesianos, estruturou uma parte do alfabeto de alguns dialetos falados nas regiões que ele evangelizou, de modo que ele amou a África, e ele trabalhou pela África, e ele evangelizou a África. Um dia ficaram sabendo que o David Livingstone estava doente, e aí então chegou uma carta da África lá para a agência missionária que o David Livingstone fazia parte, e a agência missionária mandou os missionários, e os missionários então chegaram lá e perguntaram para os africanos, disseram assim: fala aí, cadê o missionário David Livingstone, que fez uma obra marcante aqui em 30 anos? E aí eles disseram assim: olha, ele está aqui no quarto, vocês acreditam que ele acabou de morrer? Ah, ele morreu hoje, estava aí na cama dele, já doente, muito doente, e morreu hoje. E aí os enviados, os agentes enviados pela agência missionária disseram assim: olha, então vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o corpo do David Livingstone e vamos levar para fora daqui, vamos levar para enterrar lá na Inglaterra. E quando as pessoas da aldeia que ele trabalhava ouviram isso, disseram assim: tudo bem, você pode levar o corpo dele, mas nós queremos fazer uma coisa aqui com o corpo dele antes de vocês levarem. Disseram: tá bom, o que é? E aí então eles deram um banho no corpo morto do David Livingstone, abriram a caixa torácica e tiraram o coração dele, colocaram o coração numa bandeja, fecharam aquilo, passaram ali uma espécie de mortalha no corpo do David Livingstone, e entregaram e disseram assim: olha, leve o corpo dele, mas o coração dele vai ficar
enterrado aqui na África, porque ele sempre dizia que como um homem especialista em hebraico, grego, em aramaico, capaz de abrir escolas, de evangelizar, ele podia escolher as melhores metrópoles do mundo, mas Deus fez o coração dele se converter à África, e ele sempre disse que o coração dele estava aqui, o coração dele nunca mais sairá daqui. E então chegaram no terreno que o David Livingstone morava, tinha uma árvore que ele sempre costumava ir ali orar, cavaram um buraco, enterraram o coração. O corpo foi para a Inglaterra, mas o coração permaneceu na África. Isso é um homem que a vida tem significado e que as outras pessoas podem testemunhar o sentido e a direção que aquela vida tem. Levante a sua mão, eu quero dizer para você, Deus quer dar direção para a sua vida. Deus não quer que você seja mais um na história. Deus não quer que você viva essa vida aqui de forma irresponsável, não. Deus quer que você marque a sua geração. Aleluia. Deus quer que você, aleluia, de fato e de verdade tenha uma vida representativa, e Ele vai fazer isso para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão aí, Deus vai dar direção para a sua vida. Aleluia. A sua vida terá sentido. Aleluias. Eu gosto muito da história do Orlando Boyer, que escreveu Espada Cortante, que escreveu o livro de Heróis da Fé. Orlando Boyer, que ajudou a fundar o seminário teológico lá de Pindamonhangaba, com o pastor João Colenda. Dizem que o Orlando Boyer, ele escreveu um dicionário bíblico, ele escreveu uma pequena enciclopédia da Bíblia. Ele foi um homem que contribuiu demais para o reino de Deus, sobretudo no Brasil. Mas quando ele estava velho, idoso já, a esposa dele ficou doente e transferiram ele para os Estados Unidos. E a agência missionária que sustentava o Orlando Boyer mandou que ele fosse com a esposa dele para um asilo. E aí ele ficou lá no asilo, trancado lá. E a agência missionária dizia assim: olha, seu ministério acabou, fica aí trancado. Orlando Boyer ficou ali algum tempo, e a sua esposa ficou doente e morreu. O que o Orlando Boyer fez? Mandou uma carta para a agência missionária. A agência missionária mandou dinheiro para ele fazer o sepultamento. Ele pegou o dinheiro e não fez o sepultamento. Depois, o pessoal lá do asilo mandou avisar a agência missionária, dizendo: olha, o Orlando Boyer deixou a esposa dele aqui, a senhora Boyer, e ela não foi sepultada. Os irmãos foram lá, sepultaram e ficaram perguntando: aonde é que está o Orlando Boyer? Já velhinho. Naquele tempo não havia Facebook, Instagram, para você achar a pessoa rapidinho assim. Foram perguntando: onde que está, onde está. Descobriram onde ele estava. Estava aqui em Pindamonhangaba, vivendo num quartinho, escrevendo mais de 4.000 verbetes da Bíblia, o significado de 4.000 palavras da Bíblia, e estava dando aulas. Aleluias. Ele viveu e ele morreu na obra de Deus, com uma vida cheia de significados. Jovens, pelo amor de Deus, vocês não podem passar nessa história sem cravar o nome de vocês nessa história, sem deixar um legado interessante nessa história, sem ter de fato uma vida relevante. E eu creio que esse tema aqui foi um tema de Deus para vocês. Deus não quer que vocês sejam mais um, apenas palmilhando essa terra. Deus quer que vocês sejam pessoas significativas, que deixem obras que pregadores amanhã estarão falando e manifestando a glória de Deus através da vida de vocês. Fala para o seu irmão: Deus tem sentido para a sua vida. Diga: Deus tem direção para a sua vida. Uma vida cheia de significados. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. E eu termino dizendo que o Senhor, Ele dá direção no sentido geográfico, no sentido de dar significado à nossa vida. E em terceiro e último lugar, o Senhor dá direção no sentido de nos fazer firmes. Ninguém tem direção se não mantiver a firmeza. Direção e firmeza estão intimamente ligados. É interessante que em algumas versões, a palavra que é usada não é a palavra direção, mas é a palavra firmeza. Porque ninguém
consegue sair de um ponto específico e chegar num outro ponto específico se não tiver firmeza. E essa firmeza tem a ver com a perseverança, essa firmeza tem a ver com a convicção. Nós vivemos numa sociedade de gente não muito convicta, não é convicta nem que é brasileiro, não é convicta nem que é filho dos pais, não é convicta nem que é crente. E aí quando você fala de valores ainda, sempre tem uma flexibilização, uma relativização e falta convicção. Mas o Senhor quer levantar aqui nessa igreja uma geração de jovens convictos, com nervos de aço, inquebráveis e indestrutíveis, homens e mulheres, aleluia, que não é qualquer vento que consegue mover, não é qualquer sopro de Satanás que consegue levar embora, não é qualquer tentação que consegue levar embora, não. Homens e mulheres que tenham raízes bem fincadas, aleluia, alicerces bem estruturados, e que vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, vem Satanás e seus demônios, mas continua firme, louvando e celebrando ao nome do Senhor. Aleluias. Deus quer que você seja como, aleluias, João Batista. É muito interessante, porque a Bíblia usa uma ilustração para falar de João Batista, e ela usa, na verdade, uma comparação. No hebraísmo é chamado de paralelismo. Ela usa uma comparação, a comparação entre João Batista como um carvalho e João Batista como um caniço facilmente dobrável. Aí Jesus perguntou: o que é que vocês foram ver lá no deserto? Quando vocês foram até João, vocês encontraram quem lá? Vocês encontraram um cara que deu para vocês a impressão de que ele era um caniço, ele era uma cana assim que se dobrava a qualquer vento? Ou vocês encontraram lá um indivíduo que era uma tora, um indivíduo que era de raízes bem fincadas? Vocês encontraram lá um carvalho? E todos responderam para Jesus: nós não encontramos um caniço, não. João não se dobrou, não. João não se dobrou ao deserto. Ele era uma voz que clamava no deserto. Mesmo com todas as condições inóspitas do deserto, lá estava João. João era um carvalho que não se dobrava ao deserto. Aleluias! O deserto era árido, seco, o deserto era escasso, mas quando você olhava para João, lá estava ele pregando, anunciando o reino de Deus, lá estava ele batizando, lá estava ele dando glória a Deus, e lá estava ele cumprindo o seu ministério. Ele era um carvalho. Deus quer levantar carvalhos aqui esta noite. Aleluia. Não jovens Nutella, mas jovens raízes, não é verdade? Não é aquela Nutella que vai por qualquer vento de doutrina, aleluia, que é o não me toque, não me rele, aleluia, que se magoa, que se chateia por tudo, sai da igreja, fica 6 meses em casa. Por quê? Porque o irmão não deu a paz do Senhor. Que besteira, isso é um caniço facilmente dobrável. Mas nós não somos caniços, não. Nós somos da geração de João Batista. Nós somos carvalhos que os desertos não são capazes de destruir. Aleluia. Fala para o seu irmão aí, diga para ele: Deus tem sentido para a sua vida. Deus quer ver você firme, sólido, robusto. Deus quer ver você convicto. Aleluia. Jesus perguntou: vocês foram lá no deserto e vocês viram em João um caniço ou viram lá um carvalho? Eles disseram: nós vimos ali um carvalho. O deserto não matou ele, não. Aleluia. O deserto não o calou, nem Herodes o calou. O rei mandou, aleluia, João Batista calar a boca, mas ele levantou a voz e continuou pregando. O império não destruiu aquele carvalho. Então vocês chegaram lá e encontraram um carvalho? Sim, encontramos um homem que foi posto na prisão, mas lá na prisão ele guardou a fé, porque ele era carvalho. Aleluia. Deus quer levantar jovens aqui carvalhos, viu?
Jovens firmes. Para você chegar lá, você tem que manter firme o seu curso. Se você titubear, se você sair um pouco da rota, minimamente que você saia aqui, a diferença lá na frente é muito grande. Então, mantenha-se firme na direção de Deus. Tenha convicção. Fala para o seu irmão, tenha convicção. Fortaleça as suas convicções. Aleluias. Eu dou aqui para terminar 3 vantagens de ser convicto. Primeira vantagem quando você é convicto. Em primeiro lugar, você está em sintonia com Deus. A Bíblia fala que o homem espiritual, a muitos ele interpreta, mas ele não é interpretado e discernido por ninguém. Você diz assim, por que ele está fazendo isso? Por que ela está agindo assim? Você não sabe, mas ela tem uma convicção, ele tem uma convicção no interior e uma sintonia com Deus. Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus quer que você tenha sintonia com Ele. Tenha convicção, a convicção de que você está bem com Deus, está se relacionando com o Senhor e que a sua comunicação com Deus está sem o menor ruído, com uma sintonia perfeita. Segundo lugar, quem tem convicção não tem só sintonia com Deus. Quem tem convicção não tem crise de identidade. Quem tem convicção sabe de onde veio, sabe o que está fazendo aqui, sabe para onde vai e sabe o que é que deve fazer. Quem tem convicção não tem crise de identidade. Sabe que é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sabe que é templo do Espírito Santo, que está aqui para viver uma vida de santidade e está aqui para fazer diferença na vida das pessoas. Isso é fruto de convicção. E em terceiro e último lugar, quem tem convicção não tem só sintonia com Deus e não tem apenas ausência de crise de identidade, mas quem tem convicção tem também, aleluias, a capacidade de dar de ombro para as opiniões menos importantes. Ai, falaram de mim. Quem tem convicção faz assim e toca o barco. Aleluias. Quem tem convicção não fica preocupado com as manchetes, com as fake news, né? Com os break news, não. Quem tem convicção dá de ombro para as notícias, aleluias, e sabe o que é que vai fazer, aonde vai chegar, aleluias, e a quem interessa adorar e servir. Fala para o seu irmão aí, quando você tiver bastante convicção, você não vai estar nem aí para curtidas. Os likes não serão mais importantes. Dá um like ou um dislike, não interessa. Eu não estou aqui para like e nem para dislike. Eu estou aqui para cumprir o meu ministério, a minha chamada, a minha vocação, porque eu tenho uma direção de Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias. Deus maravilhoso. Aleluias. 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 Deus é quem dá direção para nós. Ele vai dar direção para você. Eu venho aqui para dizer para você, Jesus quer, aleluias, assumir o timão do seu barco. E Ele quer redirecionar a sua rota e dar uma nova direção para a sua vida. Se você quiser vir aqui à frente para a gente orar por você, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. O Senhor vai dar direção para você, uma nova direção. Aleluia, Ele vai dar uma nova iluminação para você. Ele vai dar uma nova inspiração para você. Ele vai dar um novo curso para a sua história. Acredite nisso, o Senhor há de usar você poderosa e gloriosamente na presença dEle. Aleluia. Aleluia. Vem para cá, eu quero orar por você. Você que precisa dessa direção de Deus, vem para cá, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus, vem para cá. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus vai dar direção para você. Aleluia, Deus vai dar orientação para você. Deus vai dar iluminação para você. Aleluia, Deus vai dar intuição para você. Deus vai dar percepção para você. Deus vai dar sensibilidade. E quando você ver, aleluia, quando você perceber, você já está cumprindo o propósito para o qual Deus te chamou.
Aleluias. Quer direção de Deus esta noite? Levante a mão. Aleluias, glória a Deus. Levante a mão. Pai, nós pregamos a tua palavra aqui. E a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E a tua palavra vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E a tua palavra é apta para discernir as verdadeiras intenções do coração do homem. Nós pregamos a tua palavra aqui esta noite. A tua palavra, Senhor, ela é como um martelo que vai quebrando toda resistência, toda oposição, toda insensibilidade, todo empedernecimento. A tua palavra, Senhor Deus, é como água que vem naqueles terrenos áridos, desérticos, e vai trazendo fertilidade, vida, produtividade, frutos, significações. Ó Senhor, nós pregamos a tua palavra, e a tua palavra é como fogo que vai purificando e vai trazendo brilho ao ouro, vai trazendo valor, vai trazendo e revelando segredos maravilhosos. Nós pregamos a tua palavra, e a tua palavra é como espelho que vai refletindo quem somos e vai, Senhor, nos quebrantando até que em nós seja refletida a imagem de Jesus Cristo, o seu Filho. Nós pregamos a tua palavra aqui esta noite, e a tua palavra, Senhor Deus, certamente encontrará guarida nos corações desses adolescentes, desses jovens, desses senhores e dessas senhoras aqui esta noite, para trazer direção. Traz direção geográfica, traz direção, ó Deus, no sentido de dar sentido à vida, e traz direção no sentido de trazer firmeza para essa juventude, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.